Espirrando. Então, bom dia, né? Nós vamos dar início à nossa disciplina de políticas de saúde, sociedade, com a apresentação dos seminários, né? Nós vamos ter hoje e próxima quinta-feira para estarmos apresentando as políticas, né? As principais políticas de saúde e sociedade que nós já temos instituídas, tá? E hoje a gente vai iniciar agora com a equipe da política de saúde e atenção básica, né? A Política Nacional de Atenção Básica, popularmente conhecida como PNAB, tá? Então, nós temos, se eu não me engano, 4 equipes hoje, não é isso? E aí a gente vai apresentar 4 equipes hoje e 4 equipes na próxima quinta-feira, tá bom? Podem começar, tá? Ok, professor, o áudio está bom? Todos estão me ouvindo? Se você puder aumentar mais um pouquinho, melhora mais ainda. Melhorou? Melhorou, sim. Pronto, vou dar início. Bom, bom dia, professora. Bom dia aos colegas. O nosso tema, o tema que foi nos destinado, é a Política Nacional de Atenção Básica. E após estudarmos e entendermos, tivemos a visão que é um tema extremamente importante, porque está inserido no nosso cotidiano. Mesmo sem percebermos, está inserido. Porque a Política Nacional de Atenção Básica, ela está inserida como a porta de entrada de todos os atendimentos. Então, podemos ver aí a importância. Pode passar o slide, professor. Bom, a portaria é a 648, de 28 de março de 2006, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica. Essa portaria, conforme a normatização vigente do SUS, define a organização em redes de atenção à saúde como uma estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população. Também destaca a atenção básica como um primeiro ponto de atenção e também a porta de entrada preferencial do sistema, que deve ordenar os fluxos e os contrafluxos de pessoas, produtos, informações e todos os pontos de atenção à saúde. A primeira edição da Política Nacional de Atenção Básica, oficial da data de 2006, com a segunda edição em 2011 e a terceira em 2017. Vai passar, professor. Mas, realmente, o que é a Política Nacional de Atenção Básica? O que é verdadeiramente a atenção básica, né? A atenção básica, ela é o conjunto de ações de saúde de individuais, familiares e coletivas que envolvem a promoção, a prevenção, a proteção, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos, cuidados paliativos, vigilância em saúde, que são desenvolvidos por meio de prática de cuidado integrado e gestão qualificada, realizado com uma equipe multiprofissional e dirigido à população em território definido, sobre as quais essas equipes elas assumem a responsabilidade sanitária. A atenção básica ela pode se caracterizar também por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual, coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde. A prevenção também, não só outro tipo de prevenção, mas também principalmente a prevenção de agravos, também o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. A redução de danos, como eu falei, a manutenção da saúde, todos esses objetivos, que com um objetivo só, que é desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. A atenção básica, falando diretamente, a atenção básica considera a pessoa em uma só singularidade e em inserção sociocultural, buscando produzir atenção integral e ações de vigilância em saúde.
na qual constitui, de certa forma, um processo contínuo e sistemático de coleta, de consolidação, de análise, de disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, e também visa o planejamento e a implementação de ações públicas para a proteção da saúde da população, a prevenção e o controle de risco, além de agravos de doenças, bem como também a promoção da saúde, que são essas estratégias, que é estratégia de educação em saúde em escolas, nos próprios hospitais, em casas, onde reúne toda a sociedade. Pode passar, professor. Vamos falar um pouco sobre os princípios de atenção básica. Esse princípio a gente já escuta, já ouve falar muito, principalmente nas aulas que nós estudamos relacionadas ao SUS, mas são basicamente os mesmos princípios, que é a universalidade, a equidade, a integralidade. Mas sempre é bom relembrar esses princípios, começando, por exemplo, pela universalidade. Mas o que é a universalidade? A universalidade, ela possibilita o acesso universal e contínuo ao serviço de saúde de qualidade e resolutivos. Caracteriza como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção à saúde, ou seja, o primeiro contato, acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação com responsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. O estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento precisa, de certa forma, de uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, que parte do princípio de que as equipes que atuam na atenção básica, que são as UBS, os postinhos de saúde, né, devem receber e também ouvir todas as pessoas que procuram seu serviço. E recebendo essas pessoas, tem que atender de um modo universal, de fácil acesso e sem diferenciações. A partir daí, construir também resposta para as suas demandas e também construir, de certa forma, resposta para as suas necessidades. O que é também a equidade, que vale sempre relembrar também. A equidade, de certa forma, é ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde de acordo com as necessidades das pessoas. Para considerar as necessidades das pessoas, nós temos que entender que cada pessoa tem direito à saúde e passa por diferenciações sociais e devem atender, de certa forma, a diversidade. É proibido, extremamente proibido, qualquer exclusão baseada em idade, em gênero, em cor, em crença, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condições socioeconômicas, escolaridade, limitação física, intelectual, entre outras, com estratégias que permitem minimizar a desigualdade, evitar, de certa forma, a exclusão social de grupos que possam vir a sofrer discriminação, de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde. O que é a integralidade no contexto de princípio de atenção básica? É o conjunto, a integralidade, de certa forma, é o conjunto de serviços executado pela equipe de saúde que entendam as necessidades da população nos campos de cuidado, da promoção e na manutenção da saúde, da prevenção de doenças, de agravos, da cura, da reabilitação, da redução de dano e dos cuidados paliativos. Além disso, inclui também a responsabilização pela oferta de serviços e outros pontos de atenção à saúde e também o reconhecimento adequado das necessidades biológicas, posso também citar psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças. E também o manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins, além da aplicação da autonomia das pessoas e coletividade. Pode passar, professor. Esses são alguns objetivos da Política Nacional de Atenção Básica. Lembrando, são alguns objetivos, claro que são vários objetivos no contexto de sociedade, mas esses são alguns, que é ampliar sua
autonomia e a capacidade na construção do cuidado e a sua saúde, orientação comunitária das ações de saúde, isso que é também conhecido como a educação em saúde, né, que, como eu falei, é feito em escolas, pode ser mesmo feito até em igrejas do bairro, ou até mesmo em hospitais. É estimular a participação das pessoas. Vai passar, professor. E agora a Yara vai falar um pouco sobre os cadernos da atenção primária. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre os cadernos de atenção primárias. Eles compreendem entre um departamento de atenção à saúde, numa perspectiva de atualizar e acolher, né, a demanda na unidade básica de saúde. O caderno de atenção básica também, eles visam a questão do trabalhador, as estratégias para os cuidados das pessoas com doenças crônicas, fazendo estratégias para o cuidado das pessoas com doenças, que tem também o rastreamento, a HIV, AIDS, hepatites. Eles têm o papel de fortalecer as ações assistenciais pelos profissionais de saúde pública, de auxiliando e implementando um modelo de assistência à população. Aí, alguns cadernos que eu pesquisei fala sobre a obesidade, a hipertensão arterial, a prevenção clínica ao colo de útero. Ao colo de útero é um acolhimento à mulher, onde se caracteriza na produção e amamentando a cobertura de mamografia e garantindo 100% do tratamento. Na obesidade, ele é um fator que leva muitos a óbito também, principalmente na pandemia. Também praticando exercícios físicos ajuda bastante e ter a força de vontade. Pode passar. Aí, no caderno de atenção primária, vocês estão vendo aí as 3 imagens, que são 39 cadernos de atenção básica. Pode passar, professor. Aí, como eu já falei, as estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica, tem o rastreamento, a saúde na escola e HIV. E as hepatites e outros DST. Pode passar. Aí, nesse livrozinho azul, que vocês viram na foto anterior, ele vai apresentar a política nacional, a atenção básica, tendo uma prioridade na rede. Pode passar, professor. Nesse outro aí, ele vai abordar a política nacional da alimentação e nutrição, esse laranjinha. Fala também nas condições de alimentação e como vai a saúde, né, a nutrição. Pode passar, professor. Aí fala das diretrizes da Política Nacional da Saúde Bucal, vai apresentar a sua organização na atenção e nos âmbitos do SUS. Pode passar. A rede de atenção básica. Elas são organizativos de ações e serviços da saúde, que são integradas por meio do sistema de apoio técnico, logístico e da gestão, buscando garantir a integralidade do cuidado. Pode passar. Aí vocês estão vendo algumas redes, né? Que é a rede de atenção à saúde,
a rede de atenção à materna, infantil, a urgência, a emergência, a pessoas com deficiências. Yara, Oi. sou eu agora. Você quer... Professora, você pode voltar o slide anterior, por favor? Pronto. Bom dia, pessoal. Tá dando para ouvir? Perfeitamente. Certo, obrigada. Eu fiquei com a questão das redes de atenção básica, que são os arranjos organizativos dentro da rede de atenção básica, certo? Ela tem uma sigla denominada RAS, certo? E é a implementação que aponta para uma maior eficácia na produção da saúde e melhoria na eficácia da gestão do sistema de saúde no espaço regional, né? E contribui para o avanço do processo de efetivação do SUS. Ou seja, dentro de uma denominada região, ela necessita ter a organização, né? Um gerenciamento dessa rede de atenção, que é o quê? É feito um levantamento da questão de pacientes, por exemplo, hipertensos, paciente diabético, paciente portador de doença crônica, paciente que faz acompanhamento de doenças autoimunes, o acompanhamento das gestantes, né? Então, é o quê? É o gerenciamento desse levantamento, né, em uma denominada região. E como é que isso acontece? De uma forma bem mais simplificada, eu vou usar de exemplo os centros de saúde da família, certo? Que é o antigo posto de saúde. Ele é o principal responsável, né, assim, de acompanhar, de fazer o acompanhamento direto das famílias e do indivíduo em si, né, que é acompanhar, por exemplo, se na minha casa número 29, do bairro tal, da rua tal, tem uma gestante, né, aí fazer o acompanhamento dessa gestante, de como está, dos exames, o pré-natal, certo? Depois que a criança nasce, de fazer os testes, né? De como essa puérpera está evoluindo, e entre outros, fazer acompanhamento de paciente hipertenso, fazer o mapa, né? O mapa do acompanhamento da verificação da pressão arterial, dos pacientes diabéticos, de fazer também um controle, né, dos registros de glicemia, e entre outros tipos de cuidado. De uma forma mais simplificada, é isso, é o acompanhamento. E a equipe, que antigamente era constituída apenas pelo médico e pelo enfermeiro, hoje ela abrange abrange um número maior de profissionais que fazem com que garanta uma qualidade integral do cuidado, que é o quê? É você chegar nesse centro de saúde e você saber que, independente de ter ali no momento aquele profissional, o profissional que vai lhe receber, ele vai repassar o seu caso com essa especificidade para um profissional que vai saber como tratar e vai saber como lidar, certo? Ou seja, é você ter a certeza de que você vai ser acolhido e que você de que o seu problema vai ter uma solução, certo? Então, hoje, a equipe, ela não é mais composta somente pelo médico e pelo enfermeiro, ela é composta pelo médico, pelo enfermeiro, pelo psicólogo, pelo odontologista, pelo fisioterapeuta, pelos agentes de endemia, pelos agentes de saúde, e entre outros profissionais, certo? Os únicos profissionais que não vão unificar dentro dessa atenção básica são profissionais que atuam numa especialidade de um nível maior. Por exemplo, um endocrinologista, ele não vai entrar, certo? Porque aí, no caso, já entra na questão da atenção terciária, então já vai ser uma atenção especializada, que é assuntos que nós vamos ver nos próximos seminários.
Pode passar, professora. Então, a rede de atenção de saúde de pessoas com doenças crônicas, como eu já havia dito, a rede de saúde materno-infantil, que eu também já citei como exemplo, certo? Rede de atenção de urgência e emergência é o quê? Por exemplo, quer dizer que só vai ser feito o acompanhamento da atenção básica de um paciente que já está ali, que ele está evoluindo com a patologia. Não, por exemplo, um desses membros da comunidade, ele sofreu um acidente de moto, e agora, depois que ele retornou da Santa Casa, ele vai fazer acompanhamento para poder cuidar das feridas, né, do acidente. Aí vai ter que ficar indo o pessoal do centro de saúde na casa dele para fazer a limpeza, troca de curativos, como eu já acompanhei isso durante o meu estágio, quando estava fazendo estágio como técnica de enfermagem, né? Ou seja, ele garante que não vai ser tratado apenas do início, por exemplo. Quer dizer que só funciona, Carol, se for a evolução. Se você pegar uma coisa que já está acontecendo, como no caso de uma urgência e emergência, um acidente, uma coisa não esperada, não vai ter tratamento, essa é a questão da garantia, de que, dependente da circunstância, o seu problema vai ter solução, vai ser acompanhado, certo? E a rede do cuidado de pessoas com deficiências. No caso aqui, entra muito o fisioterapeuta, né? Na questão da reabilitação, da estabilização, da manipulação, né? E entre outros tipos de coisas que aderem, né? Que são aderentes a isso. Pode passar, professora. Pronto. Aqui nós temos, por exemplo, essa casinha, né? Que é a UBS, que tem os níveis de atenção. Aqui vocês podem ver nível de atenção primária, puxando, né? Aqui para o nosso lado esquerdo, que é o primeiro contato com o sistema de saúde. Tudo isso que eu apresentei é a forma mais direta de acompanhar o indivíduo de uma forma integral, né? Mais direta, de saber esse acompanhamento, de ter esse acompanhamento, de saber o que está acontecendo, como é que está o calendário de vacina, né? De puxar a orelha das mãezinhas quando tem vacina atrasada. E tudo isso tem um gerenciamento. Geralmente, esse gerenciamento é feito pelo enfermeiro, né, que é responsável pelos centros. E eu acredito, pessoal, que as demais atenções, a secundária e a terciária vão ser de outras equipes, né? Eu não quero entrar muito. Mas não... Hã? Esse mapa... Só falar sobre esse mapa nós colocamos só para facilitar o entendimento de tudo que foi falado, e a Carol acabou de explicar que nós podemos ver a UBS como a porta de entrada e vai ter a ramificação para outros serviços, né? Isso tudo no contexto de atenção básica. Pronto, e aí, pessoal, vocês podem ver que no caso da secundária, você, né, já vai ser uma atenção mais especializada, como eu havia citado, e na terciária, uma mais especializada, já que considerada agravante, né? Temos aqui os nossos princípios, que é a equidade, que é a universalidade, a equidade e a integralidade, as diretrizes, né, e também as nossas garantias, que é da unidade básica de saúde, das unidades básicas fluviais, unidades odontológicas móveis, certo? Eu acredito que eu tenho explicado de uma forma bem simplificada, mas ficou alguma dúvida? Alguém? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não, está bem explicado. Pois desde já eu agradeço, viu? Eu peço desculpa por esse barulho, é o meu filho que está aqui comigo, né? Aí eu tenho que apresentar com ele fazendo barulho, pessoal, desculpa. Não, tudo bem. Carol, depois você só fala comigo no privado, porque tem a P1 para a gente resolver também, tá bom? Tá certo. Obrigada, professora.
Por nada, parabéns à equipe, né? A gente ficou agora bem a par da Política Nacional de Atenção Básica, né? Como é que ela se dá e como é que ela contextualiza os próprios princípios, que são os princípios do SUS, lá da Lei 8080, que a gente viu nas nossas aulas anteriores, né? Então, parabéns à equipe, tá? E aí, qual é a próxima equipe que já está pronta? Professora, a minha já está pronta. Está todo mundo. Se puder aí reproduzir o slide. Tá, vou colocar agora, viu? Estão vendo? Sim, estamos. Pode Então, começar? pronto, Cris. Pode começar, viu? Certo. Bom dia, turma. Bom dia, professora. Vocês estão me escutando direitinho? Sim, estamos escutando. Tá certo. Então, gente, a nossa equipe, né, ela é formada por mim, Thalita Lima, pelo Jefferson Aguiar e pela Anne Paiva. E a gente vai falar um pouco hoje, né, sobre a Política Nacional da Pessoa Idosa. Pode passar, professor. Então, né, o que é essa Política Nacional do Idoso? Ela está presente aí, né, na lei de número 8.842, de 4 de janeiro de 1994, ou seja, já é bem antiga, né? E aí outros dois artigos que são mais importantes para falar para vocês a respeito dessa política nacional, tá? No artigo 1, a gente vai definir, né, aí basicamente o que é, qual o objetivo. O objetivo é assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, que até hoje isso ainda é muito difícil, né, gente, da gente presenciar um idoso que realmente esteja aí de maneira efetiva, né, participando das atividades sociais, porque tem muito esse preconceito, né, ainda, atualmente. E aí o artigo 2, né, vai considerar o idoso a pessoa, né, maior de 60 anos de idade, tá bom, gente? Então, a pessoa que tem menos de 60 anos não é considerada ainda um idoso. E aí eu achei importante, a gente achou importante trazer também a questão do Estatuto do Idoso, né? Porque também é um órgão que promove aí a seguridade aos nossos idosos. O Estatuto do Idoso, gente, é uma lei federal de número 10.741, de 1º de outubro de 2003, já é mais recente, né? Isto é, uma lei orgânica do Estado brasileiro, destinada a regulamentar os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos que vivem no país. Aí, aqui tem uma explicação melhor, né, do que é esse Estatuto do Idoso. É o resultado final, né, do trabalho de várias entidades voltadas para a defesa dos direitos dos idosos no Brasil, entre as quais sempre se destacou a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A geriatria, né, os profissionais, eles estão mais associados, eles estão mais voltados aos cuidados físicos dos idosos, e a gerontologia são os cuidados mais psicológicos, tá? E também de profissionais das áreas da saúde, né? Como a gente sabe, nós enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, técnicos de enfermagem, direitos humanos e assistência social, além de parlamentares do Congresso Nacional. Tá? Pode passar, professor. E aí eu trouxe aqui, né, a importância, diferença, né, entre a política nacional e o Estatuto do Idoso. Em 1904, né, gente, como a gente já viu, em 1994 já existia, né, foi fundada aí a Política Nacional do Idoso, certo? Que buscava estabelecer, né, maneiras de integração e participação social pelos idosos. A novidade do Estatuto, gente, está nas punições, né, mais severas para quem cometer crimes contra a terceira idade,
como o abandono e o desrespeito à dignidade. Além de expressar direitos e deveres, né? O Estatuto do Idoso expõe as circunstâncias de violência contra o idoso ao definir punições para casos de morte, sofrimento físico ou psicológico, né? A política nacional ela vem aí para estabelecer essa, essas maneiras que nós, né, podemos fazer com que os idosos eles estejam participando das atividades sociais e tal, incluir, né, eles. E aí o Estatuto do Idoso ele vem para, tipo, definir, né, as punições caso aconteça alguma violência contra os nossos idosos, que infelizmente ainda é muito presente na nossa sociedade brasileira, né, gente? A gente sabe que os idosos, eles são muito excluídos, né? As pessoas chegam nessa fase da vida e os familiares, né, a sociedade, enfim, exclui eles, né, das atividades que eles podem ainda fazer. E aí muitos deles podem desenvolver depressão, né, ansiedade, enfim, porque não se sente mais úteis, né, diante da sociedade que tá aí, né? Pode passar, professor. E aí, né, a gente trouxe essas informações, né, que eu até coloquei aí de vermelho. Aí no dia 15 de junho, né, é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, tá? As denúncias de violações contra pessoas idosas, gente, registradas pelo Disque Direitos Humanos, né? Em 2019, apontou que 30% do total de denúncias recebidas pelo canal são de violência contra pessoas idosas, né? Contabilizando aí 48,5 mil registros, ou seja, um número muito alto. Esses números colocam os idosos na segunda colocação entre os grupos mais vulneráveis, atrás apenas de crianças e adolescentes, com 86,8 mil denúncias, 55% do total. Aí vai dizer os motivos, né? Na verdade, são multifatoriais. Os motivos da violência, né? Pode ser, por exemplo, a própria família maltrata, infelizmente, né, gente? Os próprios filhos, né, quando vão cuidar dos pais idosos, não têm paciência, enfim, acabam maltratando, batendo, aí os vizinhos vão, né, e gravam, denunciam. Pode ser também a questão da renda que o idoso tem, né, aí os filhos maltratam, enfim, né, por achar que aquela pessoa não tem mais valor nenhum, não tem mais nenhuma utilidade, acaba maltratando, né? E os tipos de violência podem ser física, psicológica, institucional, patrimonial e sexual. Também a negligência, o abuso financeiro e a discriminação. E é isso, quem quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Pode passar, professor, se ninguém for falar. Bom, eu vou complementar minha amiga, né, Thalita, e vou falar sobre as diretrizes da Política Nacional de Saúde para a Pessoa Idosa. A Secretaria de Saúde, através da área técnica de saúde da pessoa idosa, ela cumpriu o objetivo de apoiar os municípios na formulação, implantação e implementação do cuidado integral à saúde da pessoa idosa, conforme está preconizado na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, definida através da Portaria número 2528, de 19 de outubro de 2016. E tem como as diretrizes que a promoção do envelhecimento ativo e saudável do idoso, a atenção integral integrada à saúde da pessoa idosa, o estímulo às ações intersetoriais visando a integridade da atenção, o provimento de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa e o estímulo à participação e ao fortalecimento do controle social. A sua finalidade primordial é promover, manter e recuperar a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, né? Direcionando medidas coletivas e individuais de saúde, de forma a alcançar como meta a atenção à saúde adequada e digna, principalmente para os idosos brasileiros, centrada na capacidade funcional, que é definida como a manutenção plena das habilidades físicas e mentais
desenvolvidas ao longo da vida, necessárias e suficientes para uma vida independente e autônoma. Ou seja, considerando que a política de saúde da pessoa idosa deve trabalhar com o paradigma capacidade funcional, é necessário a organização dos serviços, olhando para além das doenças, buscando a compreensão dos aspectos funcionais do indivíduo, que envelhece, isso é muito importante, bem como as suas condições socioeconômicas e sua capacidade de autocuidado. Nesse sentido, de acordo com o novo paradigma da atenção à saúde da pessoa idosa, a organização do cuidado integral a essa população deve ser estruturado a partir de uma avaliação multidimensional que envolve as dimensões clínicas, psicossociais e funcionais. É necessário também incluir em todas as etapas de organização do cuidado a garantia do acesso, o acolhimento e o cuidado, humanizado da população idosa nos serviços de saúde do SUS. Ou seja, não só exercitar a escuta, mas proporcionar também que esta se traduza em responsabilização e resolutividade, o que leva ao acionamento de redes internas, externas e multiexternas. O cuidado deve ser orientado a partir da funcionalidade global da pessoa idosa. Pode passar. Pessoal, bom dia, né? Eu fiquei para falar um pouco, né, de quais são as políticas dos idosos, né? O que é a política do idoso, né? Como a Thalita falou, né? É uma lei, né, que foi criada em 8.842/94, né? Com o decreto de 1948 de 96, né, que foi criado em 94 e só regulamentado em 1996, né? Foi criado essa lei devido ao aumento dos idosos que teve na população brasileira, né? Não só na população brasileira, né? Para tentar assegurar o direito deles, né? Foi também criado, né, para melhorar a condição de vida dele, né, e promover a sua autonomia, integração, né, e participação efetiva na sociedade. Como as meninas falaram, né, a população dos idosos vinha, né, e atualmente, em alguns casos, vem acontecendo muito desrespeito com esses idosos, devido às pessoas mais novas não respeitar os direitos que ele tem. Com essa lei que criaram, diminuiu um pouco, né, vamos dizer, esse método agressivo que as pessoas mais novas têm com os idosos, em não respeitar os direitos deles, né, pondo em prática, como até a Thalita falou, né, o Estatuto do Idoso, né, fazendo com que as pessoas que não respeitam as pessoas de idade, né, venham a sofrer punição, né. E quais são os desafios, né, que os idosos vêm sofrendo na sociedade? A maioria dele, em grande parte, é o abandono familiar. A pessoa passa a maioria da sua vida cuidando do seu filho, um exemplo, né? Quando chega na fase adulta, eles abandonam. Muitos deles que têm condição financeira, pegam o pai ou a mãe e colocam em um asilo para outros cuidarem, para não ter trabalho, né? Fazendo com que abandone total. Quando não tem esses recursos para colocar esses idosos em uma casa de apoio para o idoso, muitos deles maltratam eles em casa, não dando uma condição digna que ele merece, né? Falta de respeito, né? Como eu falei, né? O pessoal não respeita os idosos nas filas de banco. Na hora que, um exemplo, quando chega um idoso para ser atendido no PSF, não tem aquela atitude de dar a cadeira ou um idoso sentar devido à sua idade, né? A instabilidade do equilíbrio, como vocês podem perceber, não todos os idosos têm aquele equilíbrio de andar com agilidade. Precisa muitas vezes com auxílio de bengala, como vocês veem aí na foto, né? Ou de uma pessoa auxiliando o movimento dele, né? Transporte público. Pela região já está começando a se situar, né? Alguns transporte público, algum ônibus com aqueles elevadorzinhos, tanto para a pessoa idosa que não consegue subir aquela escada, quanto para a pessoa deficiente, né? E a falta de integração social, né?
E qual é o objetivo dessa política, né, para o idoso, né? Ele tem como objetivo só criar e promover qualidade de vida para os idosos, né, colocando em prática todas as ações voltadas para eles, né, não só as ações como os direitos que ele tem, não apenas, né, para os idosos acima de 60 anos, mas também para aqueles que vão envelhecer. Pois nos últimos 5 anos, né, na faixa de 2015, 2016, né, a faixa de idosos vem subindo consideravelmente de 25,4 a 30,2 milhões, né? E a maioria desses idosos, né, está concentrada, né, na parte sul e sudeste do Brasil, né? E quais as estratégias, né, que podem ser utilizadas na promoção de saúde do idoso, né? Está sendo feito rodas de conversa, né, no PSF, né, para que os idosos possam interagir entre si, né, trocando experiência, né. Também estão sendo, nessas rodas de conversa, eles são orientados, né, a ter uma boa alimentação, se hidratar bem, né, que devido à idade, né, o sistema imunológico dele já não é tão ativo como antes, né. Prática de esporte, né, evitar álcool e tabaco, né, que são as drogas lícitas, fazendo com que eles prolonguem mais ainda o seu tempo de vida, né? E também, né, como eu falei, ter um acompanhamento, né, mensal ou semestral em um PSF para ver como é que tá, porque, querendo ou não, muitos desses nossos idosos, né, eles sofrem de hipertensão e diabetes, né? E como é que nós podemos fazer isso, né? Nós futuros profissionais de enfermagem, né? A prática de exercício físico, né, pode auxiliar, né, nisso, e pois ele preserva a mente e o corpo balanceado, como o pessoal falava, né, antigamente, né, mente vazia, a casa, não sei, do coisa ruim, né, um exemplo, né, e tentar botar eles em uma roda de conversa para pôr suas habilidades em prática, como uma casa de artesanais, e acho que é só isso mesmo, pessoal. Acho que muito exercício físico para que eles tenham um hábito de vida saudável, fazendo com que eles prolonguem, né? Se as meninas quiserem complementar com mais alguma coisa. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida para tirar com a equipe? Sem perguntas. Tá ótimo. Sem perguntas. Parabenizar a equipe, né, da Thalita, do Jefferson e da Anne, que abordaram aqui para a gente sobre a política de saúde da pessoa idosa, né? Parabéns para vocês, muito bem exposto aqui para a gente, tá? E daí eu pergunto se a gente tem já alguma outra equipe pronta. Ainda temos 2 equipes para hoje. Qual é a próxima que já está pronta? Então, meninos, quem é que já está pronto aí? A equipe da Débora está pronta? Professora, a gente tinha trocado com a equipe do Jefferson. A gente era para apresentar essa semana e ele pediu para trocar para apresentar no nosso lugar. Ok. A Isabel é da sua equipe? Isso.
E cadê o restante da turma? Deixa eu ver aqui se eu anotei quem é que seriam as outras equipes de hoje. Na verdade, seriam só faltando mais uma equipe hoje. Hoje seria a 1, a 3 e a 5. Qual é dessas equipes aqui que não apresentou? Qual era a sua equipe, Débora? Só para eu... A minha era a 5. A 5. Então, Lucas, a sua era 1 ou era 3? Estou procurando aqui no grupo a relação dos nomes para saber quem era. Professora, é porque provavelmente tem gente fazendo prova, né? Nesse Mas momento. eu falei que a prova ia ficar só para depois das apresentações. Senão vai ficar sem a nota do seminário, né? Se você souber de alguém que está... a equipe do Lucas era o grupo 1, então está faltando o grupo 3. Que é a Thalita Veras, a Camila e a Bianca. Ah, tá. Lembrei. Porque elas não têm condições de... Nós estamos trabalhando agora. Entendi. Bom, então, meus queridos, a gente vai ter que finalizar por aqui, porque as meninas solicitaram com a coordenação para apresentar hoje à noite, porque elas estão trabalhando agora de manhã. Entendi agora o que aconteceu, tá? Então, a gente finaliza por aqui, certo? A segunda chamada já está aberta. Carol, não esqueça de falar comigo, tá bom? E muito obrigada, parabéns mais uma vez a todos vocês. E a gente encerra por aqui, tá certo? Professor, Oi. a apresentação das minhas, você vai disponibilizar o link ou elas? Vou colocar no grupo, tá? Tá ok. 19h30. Aí, quem for fazer a segunda chamada à noite, né, como colocaram lá a disponibilidade, eu vou liberar às 18 horas, tá? Professor, a prova agora pela manhã vai ser até que horas a Até liberação dela? 11h30. Até 11h30, tá bom? Ok, obrigado. Por nada. Tchau, tchau, meus queridos. Até a próxima, viu? Vou parar aqui a gravação. Encerrar a sala.